Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada por Allan Kardec que compõe a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo desta obra. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos e estamos no capítulo 6, que fala da vida espiritual. E no capítulo 6, nós estamos no subitem que trata das relações de além-túmulo. Hoje vamos ver a questão 283, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? É possível ocultar aos espíritos, ou seja, estamos falando lá dos desencarnados, podem ocultar um dos outros os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Respondem os espíritos superiores: não. Para eles, tudo é patente. Claro, explícito. Sobretudo quando são perfeitos. Então, nada é oculto para esses espíritos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Nós estávamos até falando ontem, não é? Que facilmente isso é feito por espíritos que estão numa vibração superior. Eles se tornam visíveis apenas se querem. Então, para eles é fácil ficarem invisíveis a outros espíritos de vibração mais baixa. E Kardec pergunta agora na questão 284. Se tivermos dúvidas, comentários, fiquem à vontade de usar o chat, ok? 284 pergunta Kardec: como é que os espíritos que não têm mais corpo, né, desencarnados, podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Ou seja, se não há mais um corpo, pergunta Kardec, como eles percebem que são indivíduos? Como eles se percebem diferentes dos outros espíritos? Respondem os espíritos: eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que também é um corpo, que também é matéria, constituído do fluido cósmico universal, matéria-prima do universo. Eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como corpo entre os homens, como nós encarnados. 285. Kardec pergunta: os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Respondem: sim, e assim de geração em geração. Então, isso quer dizer que, vamos imaginar que há 300 anos atrás, tenhamos um familiar que nos foi tio. E quando desencarnamos, lá atrás, reconhecemos esse familiar como tio. Mas, se há 100 anos atrás ele reencarna como nosso pai, ao desencarnar, vamos reconhecê-lo como nosso pai. Porque aquele tio foi um papel anterior. Não esquecendo também que todos nós somos, na verdade, irmãos. Irmãos. Filhos de Deus e irmãos. Os papéis que temos em nossas encarnações são papéis temporários. Podemos vir
pai numa encarnação de um espírito, na outra mãe. Pode acontecer? Claro que sim. Espírito não tem sexo, não tem cor, não tem nada que o defina a nível material. Ele pode assumir uma forma que melhor atenda às suas necessidades reencarnatórias. O que não muda é o fato de ele ser um espírito, centelha divina. E aqui, morador do planeta Terra, ou seja, um espírito imperfeito no mundo de provas e expiações. 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Desencarnaram, foram para o mundo dos espíritos. Como eles se reconhecem? Resposta: vemos a nossa vida passada e lemos nela como um livro. Então, saímos daqui, a vida que ficou passa a ser a nossa vida passada. Então, se eu desencarnar agora, esta vida vai passar a ser a minha vida passada. Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro. Vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos sua passagem da vida para a morte. E a história que eles carregam, assim como eles também veem a nossa. Né? Como mostrou-se lá atrás, quer dizer, não há como ocultarmos uns dos outros, porque o que pensamos e o que fomos é patente, como eles mesmos dizem. Questão 286. Ao deixar os seus despojos mortais, quer dizer, o corpo físico, que já não serve mais ao espírito encarnado, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente. Vejamos que é bem específica a pergunta, não é? E os espíritos respondem, nem sempre imediatamente. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Então, é um processo. É claro que se forem espíritos evoluídos, mais avançados, terão menos dificuldades que os espíritos menos avançados, não é? O processo, então, será mais rápido para os mais avançados. Questão 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Mal é imperfeito, ok? Mal não é perverso, mal é imperfeito. No entanto, quando ele diz aqui espíritos impuros, é um espírito da última classe dos espíritos imperfeitos, não é? Então, é aqueles que ainda se comprazem no mal. Talvez aqui, e acredito mesmo que seja isso, quando Kardec diz espírito mau, outro espírito mau, então ele está equivalendo os espíritos impuros a espíritos maus, ok? Vejamos então. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles, e também, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra, a um ladrão entre os seus iguais. Então, se na erraticidade um espírito impuro, um espírito mau, aqui no dizer mesmo de Kardec, encontra outros de igual vibração, ficam todos bem, não é? Porque, afinal, estão todos ali aproximados pela afinidade, no caso, no crime, ou seja lá, em que campo do mal o espírito se vote, não é? Questão 289.
Nossos parentes e amigos vêm, algumas vezes, encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado, ou seja, que não usou bem o livre-arbítrio, não é? Que tem ainda uma vibração pesada pelo bem que não realizou ou pelo mal que fez, e aí é claro que não terá o mesmo acolhimento, né? Devido aos vínculos que traçou e que fez enquanto ainda estava encarnado. Né? Os vínculos, é claro, infelizes. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição, vai funcionar como tal. Mas é uma punição que não é imposta por ninguém, a não ser pela sua própria vibração, e quem escolheu a sua vibração foi a própria pessoa, na medida em que fez livremente escolhas, não é? 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Atenção para o sempre. Resposta dos espíritos: depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles, dos parentes e amigos, se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderão ficar juntos. Aquilo que falamos, me engano, ontem, não é? É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. E, de novo, não é uma punição dada por ninguém, mas é mesmo pelas circunstâncias que isso se dá, não é? Vamos ainda poder começar aqui, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, e também vamos tratar de metades eternas. Questão 291, pergunta Kardec. Esse agora é um outro subitem, ok? Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. O nosso anterior aqui falava de relações de além-túmulo. Agora vamos ver mais especificamente simpatia e antipatia. 291. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Sim, como entre os homens, ou seja, entre os encarnados. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque, então, esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, já não temos mais aquela, muitas vezes, o desejo da posse do outro, ou de submeter o outro, tudo fica extremamente mais simples, muito mais simples, tem tudo para ser. Claro, existem exceções? Sempre existem exceções. Então, essa simpatia geral vou ter que ler a pergunta toda de novo. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições. Então, ele fala do geral e fala do particular, aquela afeição maior. E isso, é claro, vai se dar lá como se dá cá. Ok? Então, é isso. Hoje andamos bastante, não?
da questão 283 até a questão 291. E amanhã daremos continuidade ao nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.